Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. E a passagem que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servi-lo só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos ler também na versão Bíblia a mensagem, que está escrito assim, uma versão mais clara. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era a irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre. Preste atenção nessa parte, aos pés do mestre. E ouviu atenta a tudo que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha. Algum tempo depois, ela os intrometeu: Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar? E ele respondeu: Minha querida Marta, você está fazendo tempestade em um copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa: a Maria a escolheu, é o prato principal, não vou tirar isso dela. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: Jesus, ele é a melhor parte que existe. Jesus é a melhor escolha. Jesus é o melhor. Jesus é o mais precioso. Quando você não sabe o valor de Jesus, você troca ele às vezes por afazeres de casa, por uma rotina. Às vezes você troca ele por futebol, jogo de futebol. Às vezes você troca Jesus por uma roda. Às vezes você troca Jesus por uma festa. Às vezes você troca Jesus por uma balada. Às vezes você troca Jesus por uma amizade. Às vezes você troca Jesus por alguém. Às vezes você troca Jesus por um emprego. Tem pessoas que trocam Jesus por tudo, né? E quando você não sabe o valor de Jesus, infelizmente, essa é a atitude das pessoas que não sabem o valor de Jesus. A mesma atitude de Marta. Ela não sabia o valor de Jesus. Ela não sabia o quanto Jesus era precioso. Porque quando você sabe quem é Jesus, você dedica a sua melhor parte. Você dedica o seu melhor tempo. Tudo seu é o melhor para Jesus. Quando você sabe o quanto ele vale, o quanto ele é precioso, você entende que ele merece tudo. Ele merece o nosso melhor. E eu quero falar a respeito de organização. Por exemplo, as qualidades de Marta. Realmente ela tinha muitas qualidades, né? Por exemplo, ela estava cuidando dos afazeres da casa dela, né? Porque como é a casa dela, isso é realmente algo necessário, ela cuidar da casa. Só que existe uma forma de administrar. Por exemplo, aquela hora ali era a hora. Jesus não estava lá todo dia, toda hora. Então você entende que ela poderia deixar para depois? Tem coisas que dá para você deixar para depois, mas como você não conhece Jesus, como você não tem ele como prioridade, como Jesus não é o prato principal aqui, como está falando na versão Bíblia a mensagem, como Jesus não é tão importante assim para você, aí você deixa ele por qualquer coisa, porque você não sabe o valor dele, você não sabe quem ele é. Então, quando você não sabe quem é Jesus, você trata ele de qualquer jeito, sabe? Você não dá valor a ele, você não oferece o seu melhor dia, o seu melhor do seu tempo, o seu melhor na oração, o seu melhor na palavra, o seu melhor no louvor. Quando você não sabe quem é Jesus, você não oferece o seu melhor. Sabe qual é o nosso melhor? A humilhação. Olha onde Maria estava, olha o lugar que ela estava. Ela estava ouvindo Jesus falar, e olha o lugar que ela estava, aos pés de Jesus. Se você me perguntasse hoje qual o melhor lugar do mundo, eu diria para você, aos pés de Jesus. Qual o melhor lugar do mundo, geograficamente? É aos pés de Jesus. Ah, mas você está dizendo que Jesus é melhor do que um lazer, que Jesus é melhor do que uma viagem, que Jesus é melhor que isso, que Jesus é melhor que aquilo. É que assim, quando você sabe quem é Jesus, você entende que lazer é passageiro, cinema é passageiro, festa é passageiro, tudo é passageiro. Mas Jesus, ele é eterno. Jesus, ele é eterno, ele vale não só hoje, não só amanhã, ele vale eternamente.
Então as coisas passageiras a gente não pode trocar ele por qualquer coisa, sabe? Claro, nós temos o nosso tempo de fazer o lazer, de arrumar a casa, de trabalhar, de estudar, de fazer faculdade. Nós temos, mas quando falar a respeito de Jesus, nós temos que dar prioridade para ele. Por exemplo, a prioridade em todas as áreas da nossa vida. Então entenda que, assim como Maria escolheu a melhor parte, escolha também. Jesus é a melhor parte. Talvez você esteja aí com a sua vida toda bagunçada, toda desarrumada. Por quê? Porque você não tem tempo para estar aos pés de Jesus na oração, sabe? E o Senhor, muitas vezes ele falava assim comigo, né? Na época que eu via muito no celular e muitas vezes eu não pegava na Bíblia. Eu pegava no celular, mas eu não pegava na Bíblia. Aí o Senhor falava assim comigo: tire as mãos do celular e dobre seus joelhos. Entendeu? Muitas vezes as coisas dão errado na sua vida porque você não dá prioridade para Jesus. Aí como é que você quer que Jesus faça tudo na sua vida? Se você não dá prioridade para ele, se você trata ele com qualquer coisa. Por exemplo, aqui ó, Marta. Ela trocou Jesus para arrumar a casa dela. Trocou Jesus. A versão Bíblia, a mensagem aqui fala que ela estava arrumando a cozinha. Todo o trabalho na cozinha. Aqui fala que no versículo 40, nessa outra versão aqui fala que ela andava distraída em muitos serviços. Ou seja, tem outro tempo para ela ir fazer aquilo, sabe? Então, priorize Jesus. Priorize Jesus. Ela era uma verdadeira adoradora. Vou frisar aqui João capítulo 11. João capítulo 11, no versículo 32 está escrito assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo... Olha onde ela lançou-se, aos seus pés. Lançou-se aos seus pés, dizendo... Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa passagem aqui é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Por quê? Porque é uma das passagens mais bonitas. Porque descreve a atitude de alguém que tratava Jesus como ele merece, sabe? Alguém que valorizava Jesus. Alguém que tratava ele não como qualquer coisa, não como algo superficial. Porque Jesus é Deus. Então Maria, ela tratava Jesus como Deus. Ela tratava Jesus como ele merece. Então, a partir de hoje, dê prioridade para Jesus, sabe? Se humilhe mesmo, como Maria se humilhava. Ela se lançava aos pés de Jesus. Por quê? Nosso lugar é aos pés de Jesus. Então você esteja aí com crise de identidade, com crise de autoexistência, com crise, não sabe o seu valor, não sabe o que você é. A partir de hoje, sabe que o seu valor é aos pés de Jesus. O seu valor, você vale o sangue de Jesus. Ele morreu na cruz por você, ele pagou um preço altíssimo por você. Talvez ninguém entenda isso, mas a partir de hoje você vai entender que o valor de Jesus é muito precioso, ele é muito caro. O valor dele é altíssimo. E só quem já se converteu sabe o valor dele. Sabe o quanto ele é precioso, sabe? Sabe que ele merece o melhor lugar. O melhor lugar. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dia. Amém? E aqui fala que ela lançou seus pés de Jesus. E se você tiver dúvida para onde é que você tem que ir, a partir de hoje, ore essa passagem aqui, ó. Fala, Senhor, me ajuda a estar aos teus pés, que é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é na tua presença. O melhor lugar do mundo é nos teus pés, Jesus. Então, se você priorizar Jesus, ele também vai te priorizar. Que está escrito: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você priorizar o Pai te prioriza também, amém? O lugar de Deus é o centro. Esse é o lugar de Deus. Ele não aceita nada menos que isso, sabe? Marta poderia muito bem ter escolhido outro horário para fazer os afazeres, mas ela simplesmente não valorizou Jesus naquele momento, e Jesus não atrapalhou Maria. Entenda que você não seja empecilho na vida de outras pessoas que queiram buscar Jesus, amém? Mas que você seja ponte e não barreira. Eu coloquei aqui, ó, que nós devemos valorizar Jesus. Por quê? Porque senão nós vamos perecer por falta de palavra e por falta de direção. Jesus estava falando a respeito da palavra de Deus para Maria. E vocês viram aqui, ó, que nesse capítulo 11, o irmão delas morreram, que é Lázaro, essa passagem tão conhecida, tão falada. Então, Maria estava totalmente direcionada. Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Então, Marta, quando Jesus chegou, Marta não teve nenhuma reação, não adorou, mas Maria sim. Então, que você tenha reação quando Jesus chegar, que seja a reação de sempre adorar, amém? Quem sabe o valor de Jesus é quem tem ele, amém? Então, entenda que a mesma voz que chamou Lázaro é a mesma voz que te chama. E a mesma voz que falou com Maria é a mesma voz que está falando com você agora. Então, continua se humilhando, tá? Assim como Maria, não para não. Se humilha, tira toda a soberba, todo o ego, todo o orgulho. Amém? Porque Deus, ele se revela para que se humilha. Que Deus te abençoe poderosamente. E assim como Maria se humilhou e ela escolheu a melhor parte, que a melhor parte é Jesus,
Que Deus te abençoe e não pare de escolher o melhor. O melhor é Jesus. Vou frisar aqui essa última parte do versículo 42, que está escrito assim: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Jesus estava falando que ninguém ia tirar ele dela. E essa dificuldade não vai tirar você de Jesus. Esse problema não vai tirar você de Jesus. Nada vai tirar você de Jesus. Os afazeres não vai tirar de Jesus, você de Jesus, porque Jesus não vai deixar. Amém? Ele vai agir na sua vida. Amém? E ele vai intervir, assim como ele interviu aqui, ó, falando pra Marta. Falou assim, Marta questionando Jesus, né? Por que você não manda ela vir me ajudar aqui? Aí Jesus respondeu ela diretamente, porque Jesus, ele é direto. Jesus não fica com rodeios. Jesus é objetivo e direto. Jesus não fica dando rodeios. Jesus é direto. Ele chegou nela e disse assim, Jesus, ele sonda, né, os corações e as mentes, as intenções. Jesus sabe como é que está o nosso coração. E o coração de Marta estava cansada, afadigada com muitos serviços. E Maria não, ela estava sendo renovada pela palavra de Deus. Que quem ouve a palavra de Deus, você está ouvindo agora a palavra de Deus. Você está sendo renovada, você está sendo renovado. Talvez você estava triste, estava cabisbaixo. Jesus já está te alegrando, Jesus já está te renovando. Porque a palavra, ela tem esse poder, tá? A palavra é poderosa, porque é a palavra do nosso Pai, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E ela chegou questionando a irmã dela e falou assim, por que você não manda ela me ajudar? Aí Jesus falou, não, ela escolheu a boa parte. Vai haver outras horas, um momento para ela arrumar a casa. Não é só agora não. Porque a casa é temporária. Mas Jesus, aquele que habita em nós, é eterno. Entendeu? A casa, os afazeres da casa é passageiro. Mas aquele que habita em nós, que nós somos casa dele, morada dele, ele é eterno. Então aprenda a valorizar o céu. Amém? Tenha como prioridade os céus. E aqui fala que a boa parte não será tirada dela. E nada vai tirar você de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. E continue se humilhando. Vamos terminar com a oração, amém? Do jeito que está escrito aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós venhamos escolher a boa parte que é o Senhor. Que nós nunca venhamos nos esquecer que o Senhor é a nossa boa parte. Que a boa parte está aos teus pés e está na tua presença. Que o Senhor sempre venha se revelar como o Senhor revelou para Maria. Que o nosso desejo, o desejo do nosso coração esteja na tua presença e aos teus pés, porque é o melhor lugar do mundo. Então, quem estiver escutando essa palavra, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha colocar uma chama no coração dele, no coração dela, pela tua palavra, sede pela tua palavra, sede pela tua voz, sede para orar, sede para jejuar, sede para ler e sede para se humilhar na tua presença, Pai. Que o Senhor esteja com essa pessoa e se ela estiver passando alguma dificuldade, que o Senhor venha intervir segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque o Senhor não é um Deus que abandona, como está escrito no livro de Isaías 41. É o Senhor que nos ajuda, nós não somos dependentes de nós mesmos, nós dependemos dos céus. Salmo 121 está escrito que nós olhamos para o Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós não somos soberbos ou orgulhosos, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor e não dos homens ou do nosso próprio braço, mas vem do Senhor. E que nós sempre, Pai, possamos escolher a boa parte, e a melhor parte é o Senhor. O Senhor vale muito. O Senhor é o bem mais precioso que nós temos, Pai. Fica conosco e continua nos abençoando e abençoando a cada um, em nome de Jesus. Continue escolhendo a melhor parte, e a melhor parte se chama Jesus. Que Deus te abençoe.